Então a gente terminou de obter o nosso passo E no algoritmo M de genética de populações e agora a gente vai prosseguir desenvolvendo o nosso passo M nesse algoritmo. E a gente viu que no passo M o que a gente tem que fazer é falar que o nosso θ na próxima iteração ele é obtido maximizando a função Q com respeito a θ, que é essa equação que tem escrita aqui na lousa. E a gente viu que a gente faz isso, uma estratégia usual que a gente faz é provar que a função Q ela é côncava e daí a gente simplesmente iguala o gradiente a zero e isso vai nos dar um ponto de máximo. Essa parte de provar que a função Q é côncava eu vou deixar para vocês desenvolverem uma lista de exercícios e a gente, na continuação desse exemplo, a gente vai acreditar que a função Q é côncava, então a gente só vai obter o gradiente e igualar ele a zero. Então, o que vai dar o gradiente do Q, né? A gente viu que o Q pode ser escrito como essa somatória, né? E dentro, a gente vai ter que derivar cada um dos termos. Então a gente vai ter o somatório de I igual a 1 até N. E daí a gente tem o G1 de xi, que é só uma constante com relação a θ. E daí a gente tem 2 log de θ. Então vai ficar vezes 2 sobre θ. Daí a gente vai ter o nosso G2 de xi. E daí a gente tem que derivar o log de 2θ 1 menos θ. Então a gente pode usar a regra da cadeia, né? A gente vai obter aqui 2θ 1 menos θ. E daí a gente tem que calcular a derivada de 2θ 1 menos θ. Isso vai dar o quê? Vai dar 2θ menos 2θ ao quadrado. Quando a gente deriva isso, vai dar 2 menos 4θ. Então a gente multiplica aqui por 2 menos 4θ. 2, 1 menos 2θ. E a gente pode cancelar o 2 aqui. E daí, finalmente, a gente tem o G3 de xi. E ele vai estar multiplicando 2 vezes log de 1 menos θ. Então vai dar 2 vezes sobre 1 menos θ. E daí, usando a regra da cadeia, multiplica por 1 menos aqui. E assim fica. Então, desenvolvendo um pouco esses termos, a gente vê que o gradiente do Q ele vai ser a somatório, né, de 2G1 de xi sobre θ a gente pode até colocar o 2 para fora, né? Mais a somatória de G2 e agora a gente pode colocar todos os termos que dependem de θ para fora. E da mesma forma aqui a gente vai ter menos 2 somatória de G3 sobre 1 menos θ. E daí a gente pode simplificar um pouco essas somatórias dos Gs, né? A gente pode dar só um nome para elas. Vamos chamar a somatória do G1, vamos chamá-la de S1, por exemplo. A gente tem aqui o nosso S1, aqui a gente tem o nosso S2. E aqui a gente tem o nosso S3.
e a gente vai querer igualar o gradiente a zero, né? Mas antes de fazer isso, a gente tem que fazer algumas simplificações. A gente pode simplesmente colocar o nosso denominador, fazer ele ficar comum, né? Então, o gradiente do Q, igualando o nosso denominador a θ1 menos θ, a gente vê que nesse primeiro a gente tem só θ, então a gente vai ter que multiplicar por 1 menos θ, a gente vai obter 2, 1 menos θ S1, daí aqui a gente tem 1 menos 2θ S2, e daí finalmente 2θ S3, menos 2θ S3. E igualando o nosso gradiente a zero, o denominador não vai importar, e aquilo que a gente vai obter, a gente pode abrir essas expressões, né? A gente vai obter 2S1 menos 2θ S1 mais S2 menos 2θ S2 menos 2θ S3 é igual a zero. E daí a gente vê que a gente tem menos 2θ S1, menos 2θ S2, menos 2θ S3. Então isso vai dar simplesmente menos 2θ S1 mais S2 mais S3. E daí a gente pode passar os termos para o outro lado, que é só uma constante em θ, vai dar menos 2S1 menos S2. E daí a gente pode isolar o θ e a gente vai obter finalmente o θ. E a gente pode falar que o θ na iteração t mais 1, né? Ele vai dar 2S1 mais S2 dividido por 2 vezes S1 mais S2 mais S3. E daí a gente até tem uma interpretação que faz mais ou menos sentido, né? A gente pode imaginar o S1 como sendo o representante dos indivíduos que têm expressão recessiva, né? Então eles têm dois genes, dois alelos recessivos. Então, quando a gente está calculando a proporção de indivíduos a proporção de alelos recessivos na população, os indivíduos que têm alelo recessivo entram com uma pontuação de 2. Daí o S2 está representando os indivíduos que têm um alelo recessivo e um dominante. Então eles entram com uma proporção de 1. E daí S1 mais S2 mais S3 é o total de alelos, digamos assim. E a gente multiplica por 2, porque cada indivíduo tem 2 alelos. E isso vai nos dar essa proporção, que vocês estão vendo aí que ela pode ser interpretada, né? Então, com base nisso, a gente conseguiu obter o nosso passo M, o nosso algoritmo M. E agora, no próximo vídeo, a gente vai poder implementar ele completamente. A gente vai usar o R e ver como a gente consegue obter, portanto, o estimador de máxima verossimilhança para o nosso θ nesse exemplo.